Amém? Nesta noite nós vamos estar falando da quarta coluna do sucesso. Nós falamos da primeira coluna, que foi a oração, a segunda coluna, que foi o jejum, a terceira coluna, que foi a Bíblia, leitura da palavra, e agora a quarta coluna do sucesso, que é a igreja. Eclésias, chamados para fora. Ali. Tem um texto que foi separado, que é Atos 5,42, que diz: e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar Jesus, o Cristo. Esse texto aqui fala de Atos dos Apóstolos, aonde eles foram chamados para pregar a palavra de Deus. Só que nesse tempo havia uma perseguição contra o povo cristão. Eles não eram livres para pregar o evangelho como nós somos livres hoje. Então eles eram perseguidos e eram açoitados e muitas vezes eram mortos. E eu fui ler um pouquinho antes de Atos dos Apóstolos e fala que eles começaram a perseguir aqueles que pregavam Jesus, os discípulos. E aí, diz que lá em Atos 5,33, fala que Gamaliel, ele foi tocado pelo Espírito. Porque diz que quando eles começaram a perseguir os discípulos, ele falou assim: olha, já vieram outros como esse, que falavam e pregavam do seu Deus, e eles carregavam algumas pessoas com ela, e depois eles iam embora e essas pessoas se dispersavam. Então deixa esses também, porque esses devem ser mais alguns que estão fazendo o mesmo. E aí ele diz assim: se for de Deus, vai prevalecer; se não for, vai acontecer como esses outros. E aí diz que eles concordaram com ele. Só que o que me chama a atenção é o capítulo 40 de Atos 5,40, onde ele diz assim: chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-lhes que não falassem em nome de Jesus. Os soltaram. E eles se retiraram de Sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afronta por esse nome. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus Cristo. O que me chama a atenção aqui é que eles bateram neles e depois soltaram. Bateram neles e falaram: olha, vocês podem ir embora, vocês podem até pregar, mas que não seja em nome de Jesus. Os discípulos saíram dali e diz a palavra de Deus que eles se alegraram, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Eles saíram dali felizes por terem sido açoitados pelo nome de Jesus. Eles saíram dali alegres, irmãos, por poder ter apanhado e sofrido pelo nome de Jesus. Saíram dali felizes da vida. Só que eles saíram dali com uma nova estratégia. Por quê? Porque eles não podiam pregar em nome de Jesus. E aqui a Bíblia não fala, mas o capítulo 42 diz que todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar Jesus. Eu acredito que talvez eles faziam um itinerário por onde eles andavam e pregavam Jesus. Só que depois que eles foram presos pelo nome de Jesus, depois que eles apanharam por isso, que eles falaram: não, nós temos que mudar a nossa estratégia. Agora nós não vamos pregar Jesus apenas um dia da semana, apenas 2 dias da semana, apenas 3 dias. Não, agora nós vamos pregar Jesus todos os dias. Todos os dias, sem cessar. Nós vamos pregar no templo e nas casas. Nós vamos pregar no templo e nas casas. Nós vamos chegar no templo e pregar. E aqueles irmãos que não estiverem no templo, nós vamos ir até a casa deles e vamos pregar Cristo. Vamos pregar o nome de Jesus.
Eles falaram: nós temos que correr contra o tempo. Nós precisamos nos agilizar. Agora, nós não vamos fazer mais de qualquer jeito. Agora, nós não vamos fazer uma vez ou outra, nós vamos fazer todos os dias. Olha a diferença, irmão. Quando nós estamos com o coração naquilo que nós fizemos. A Bíblia fala: onde estiver o vosso coração, ali estará o vosso tesouro. E aí as pessoas têm a oportunidade de ir na célula, de vir na igreja, e elas deixam de fazer isso por qualquer motivo. Por qualquer motivo. Hoje eu estou muito cansado. Hoje eu tenho um afazer de casa. Hoje eu tenho um outro compromisso. E elas deixam de pregar a Cristo. Esses caras, eles foram açoitados. Eles estavam sujeitos a ser mortos. Mas eles se regozijaram por sofrer pelo nome de Jesus. E nós muitas vezes não renunciamos nada. Não renunciamos nada para estar na casa de Deus, para estar na célula, para estar junto com os irmãos. E por qualquer motivo nós abandonamos a vontade de Deus na nossa vida. Quantas pessoas têm chamado, irmãos? Quantas pessoas foram escolhidas, mas não querem a responsabilidade, pagar o preço por carregar o nome de Jesus. Não quer os açoites, não quer sofrer retaliação. E as almas estão perecendo, e as almas estão morrendo, e as pessoas estão sendo entregues na mão do diabo, porque eu e você às vezes não fizemos a nossa parte, contribuímos para que elas vão para o inferno. Eu fiquei pensando e meditando nessa palavra, que eles tinham tudo para dizer: agora nós vamos sair daqui, e cada um vai para a sua casa, e chega nessa história de pregar a Cristo, porque senão nós vamos morrer. Mas eles não fizeram isso. O que eles fizeram? Eles falaram: agora sim, nós precisamos correr, nós precisamos pregar todos os dias, no templo e nas casas. No templo e nas casas. Vamos se dividir. Enquanto alguns estiverem no templo, outros estarão nas casas. Enquanto alguns estiverem nas casas, outros estarão nos templos. E quando nós não pudermos estar nas casas e nos templos, nós vamos estar no trabalho. Nós vamos estar nas escolas. Nós vamos estar aonde Cristo nos mandou, sem cessar de pregar o nome dele. Eles falaram: vocês não podem pregar em nome de Jesus. Irmãos, eles falaram, eles não sabem o que dizem. Quantas vezes tentam nos calar? Agora, com essa função da pandemia, do coronavírus, o diabo, irmão, achou muita brecha dentro de muita casa para entrar. De muitas famílias, para dizer: não vai à igreja por causa do coronavírus. Não vá para tal lugar por causa do coronavírus. Quando tivemos que parar as nossas células, e algumas pessoas aproveitaram essa oportunidade e saíram da igreja, se afastaram da presença de Deus, achando que não era mais necessário. E o diabo usa essa brecha. Foi o que a gente viu antes, algumas colunas antes. Diz que o diabo, o nosso adversário, ele anda ao derredor, rugindo como um leão, procurando a quem ele possa tragar. E neste ano de pandemia de 2021, ele achou muitas pessoas, muito crente, fora da presença de Deus. E conseguiu tragar. Por quê? Porque as pessoas estavam muito preocupadas. Eu vou para a igreja, vou pegar coronavírus. Irmãos, eu sempre, não vou dizer que eu nunca me preocupei. Sempre me preocupei, assim, dentro da medida do possível. Porque a Bíblia diz que nenhum de nossos cabelos, nenhum fio de cabelo da nossa cabeça cai sem que o Senhor permita. Então, se Deus permitisse que um de nós tivesse coronavírus, Ele estaria no controle. E se Deus permitisse que nós viéssemos a morrer por isso, nós estaríamos salvos. E está tudo certo. Há um tempo que Deus determina, mas o Senhor guarda os seus. E nós temos que confiar no Senhor. Confiar que Ele vai nos guardar, que Ele vai nos livrar, e que o mal, que a enfermidade não vai chegar na nossa casa. Eu sempre fiquei muito tranquila.
Fiquei meio receosa, sempre usei máscara, álcool gel, higienizei as mãos. Fiquei muito tempo durante a pandemia sem sair, bastante tempo, sem ir a restaurante, sem sair, realmente fiquei. Agora, acho que agora dezembro, não sei, janeiro é um ano mesmo, parece que é um ano, né, janeiro. Hoje eu vi uma postagem ainda, 78 de janeiro, que é mais ou menos isso, o mês mais grande, né. E não me lembro, foi um dia que eu saí, tomando os cuidados. Mas, irmãos, a gente tem que confiar no Senhor. Confiar. Esses discípulos aqui, eles entendiam. Ele falou, se o Senhor nos enviou, Ele vai nos guardar. Ele não vai permitir. Só que nós não podemos parar. Nós não podemos nos calar diante da situação. Por que é importante você estar na igreja? Porque aqui é o lugar que você vai encontrar o renovo. Vai encontrar o melhor alimento para você se alimentar e alimentar outras pessoas. Em nome de Jesus. Passa o próximo para nós ver. Aqui é um carro, a chave. Quando pega um carro novo, que você sai da loja, a gente tem que passar no posto de gasolina, né? Para abastecer ele. Porque ele vem com bem pouquinha gasolina. É desta forma que funciona a nossa vida espiritual, que funciona a vida espiritual do cristão. Nós levamos o alimento para outras pessoas, né, que estão precisando, só que a gente não pode ficar sem alimento. Então a gente vem à igreja para nos alimentarmos da palavra, para nos enchermos do Espírito, para sermos cheios da presença de Deus. E aí, alimentarmos outras pessoas. É por isso que você está aqui. Você foi chamado para fora, como igreja, para alimentar outras vidas que precisam. Quando nós sentamos para comer, sozinho, e nós comemos uma grande quantia de alimento que é colocado para nós, para uma pessoa só, a gente começa a engordar, né? Porque é uma quantia muito grande, é uma quantia, vamos supor que a gente abasteça uma mesa para uma família e uma pessoa só coma aquele alimento. Aquela pessoa, comendo aquilo ali vários dias, ela vai engordar, não é verdade? Agora, quando a mesa é servida para uma família e todos sentam à mesa e comem a mesma quantidade, aquele alimento é distribuído e todos ficam satisfeitos. Aqui na igreja é da mesma forma. Quando você vem aqui, você se alimenta da palavra de Deus. Só que você não pode ficar com esse alimento só para você. Você tem que chamar outras pessoas para comer do mesmo alimento, para que elas também possam ser abençoadas. Você vai dividir o alimento espiritual que você está recebendo. Você vai ver um colega de trabalho que está passando por uma dificuldade, uma pessoa que está enferma. Você vai dizer, olha, eu conheço um Deus, eu conheço um Jesus que cura, que salva, que liberta. E aí você vai ver a transformação. Esse é o significado de nós virmos à igreja. Nós não estamos aqui apenas para encher os bancos da igreja e nós recebermos do Senhor. Não, nós estamos aqui para recebermos do Senhor, mas não ficar com o alimento só para nós. Recebermos e também darmos o alimento, que é do Espírito Santo. Domingo, foi ministrada uma palavra aqui, domingo de manhã. Foi muito forte o agir do Espírito de Deus neste lugar. E o Espírito Santo me falou, isso é para quem quer. Na hora que o irmão estava ministrando, e eu estava orando ali, e intercedendo pela igreja, o Espírito de Deus falou, esta unção, esta bênção é para quem quer. O que o Espírito de Deus estava dizendo? Que tinha pessoas que estavam ali que não queriam, que não acreditavam no que Deus estava fazendo, e perderam a bênção. Irmãos, foi muito grande. Por isso que quando você vir à igreja, você tem que vir pronto para receber. Você tem que vir com a expectativa de o que o Senhor vai falar comigo. Você tem que vir com a expectativa, qual é o
a igreja. Irmãos, às vezes é cansativo. É cansativo às vezes. A gente trabalha, a gente tem casa, a gente tem família, a gente tem outros afazeres, estudo. Só que o mais importante é nós buscarmos a Deus. A Bíblia fala: buscai em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, no tempo que você está aqui, Deus está te acrescentando. Na tua casa, na tua família, na tua saúde, nas tuas finanças. Fique tranquilo, irmão. Fique tranquilo. Quando você vir para a casa do Senhor, lembre desse texto e diz: Senhor, a tua palavra diz: buscai o meu reino e a minha justiça. Senhor, eu não poderia ir hoje, mas eu vou ir, porque eu sei que o Senhor está cuidando dos meus. Eu sei que o Senhor está cuidando desse problema. Eu sei que o Senhor está cuidando da minha casa. Eu sei que o Senhor está cuidando da minha família. Eu sei que o Senhor está cuidando das minhas finanças. E Deus está fazendo. Deus está trabalhando. Por mais que você não esteja vendo, quando você se dispõe a ser igreja, Deus está cuidando de tudo aquilo que é teu. Em nome de Jesus. Passo próximo. Manutenção. Aqui é o lugar de nós fazermos a nossa manutenção. Aqui é o lugar. Quando alguém está cansado, a Bíblia fala: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. O nosso refrigério, o nosso descanso vem do Senhor. Não vem do homem. A nossa força vem do Senhor. Eu separei um texto que é de Mateus 16, 18. Deixa eu ler para vocês aqui. Jesus, Ele é a nossa rocha. Ele é a nossa fortaleza, irmãos. Mateus 16, 18. Diz assim. Aqui. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Teve um certo momento, Marcos 8, 29, que Jesus pergunta para eles assim: quem vocês acham que eu sou? Porque uns dizem que eu sou Paulo, outros dizem que eu sou Apolo, outros dizem: quem que vocês acham que eu sou? Jesus, aí eles falaram: tu és o Filho de Deus. Pedro disse: tu és o Filho de Deus. E Jesus viu que Pedro tinha entendido. E num certo momento ele disse para Pedro: Pedro, eu edificarei a minha igreja sobre esta pedra. Ele estava falando sobre ele mesmo. Eu entendo, alguns falam que não, outros que sim. Mas eu entendo que Jesus estava falando sobre ele mesmo. Que a igreja seria edificada sobre a pedra, que é Jesus. Nós como igreja, irmãos, Jesus tem que ser o centro da nossa vida. Nós como igreja, Jesus tem que ser o centro da nossa casa. E de tudo que nós viermos fazer, Jesus tem que estar em primeiro lugar. Jesus tem que estar à frente. Jesus tem que estar à frente. Se você vai para o teu trabalho, Jesus tem que ir contigo. Se você vai para a escola, Jesus tem que ir contigo. Se você vai para o passeio, Jesus tem que ir contigo. Porque você é a igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor. Então, onde você estiver, você tem que ser a igreja. E quando alguém te perguntar como que você faz para vencer, você diz: porque a minha vida está edificada sobre a pedra, sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Que é Jesus Cristo. Muitas vezes, irmãos, a gente é falho, porque as lutas vêm, as fraquezas acontecem na vida de cada um de nós, e aí a gente esquece que nós estamos edificados na rocha. E que quando nós estamos edificados sobre a rocha, a gente pode até vir vento e tempestade, mas não vai nos destruir.
Então não fique com medo. Não fique com medo. Não fique com vergonha de ser igreja. Aonde você estiver, o Senhor vai te honrar. O Senhor vai te honrar. Talvez você em algum momento até seja envergonhado. Mas fique tranquilo. Diga, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Esses homens aqui, eles foram açoitados. Eles foram humilhados. Mas o que eles fizeram? Eles pararam? Não. Eles intensificaram o propósito. Eles falaram, agora sim, nós vamos mudar. Agora nós entendemos. Nós não vamos mais pregar Jesus de qualquer jeito. Nós vamos ir à igreja. Nós vamos ir todos os dias no templo. Todos os dias nas casas. Sem cessar. Sem cessar. O que o diabo quer é isso. Que nós desistimos de pregar a Cristo para as pessoas. Que nós venhamos desistir das almas. E dizer não vale a pena. Não vale a pena você ir atrás de alguém que se desviou. Ah, ele conhece a verdade. Ele caiu, a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Porque é difícil conseguir se levantar. Por quê? Porque muitas vezes, quando nós deveríamos de ser igreja e ajudar as pessoas a levantar, a gente faz o quê? A gente aponta o dedo e ajuda ela a se afastar cada dia mais da presença de Deus. Quando nós deveríamos estender a mão e dizer, irmão, Jesus é contigo. Eu também vou te ajudar. Eu vou orar por ti. Eu vou orar pela tua vida. Eu gosto de ver a inocência das crianças. A Pamela estava me contando esse dia que a Alice estava orando. E aí tinha que orar por alguém. E aí ela orou por uma pessoa. E aí quando a Pamela perguntou para ela, ela disse, mãe, eu orei por uma pessoa que está precisando muito de Jesus. E aí ela falou o nome dessa pessoa. E a Pamela na hora não tinha lembrado dessa pessoa. E achou que ela ia orar por alguém da família, né? E ela orou por essa pessoa. E ela é uma criança. Só que muitas vezes nós deveríamos de ter a inocência de uma criança e orar por aqueles que estão caídos. Só que às vezes a gente acha que aquela pessoa ali não tem mais chance para ela, que não vai ter mais volta. Ela não quer, ela faz tudo errado. Não, irmãos, a Bíblia diz que uma alma que se arrepende, a festa no céu. Há esperança para qualquer um de nós. Então não desista das pessoas da tua célula. Não desista de orar por alguém que está desviado, que você quer que volte para a presença de Deus. Irmãos, não te envergonhe. Você está fazendo o teu papel de igreja. Quando alguém te perguntar, né, diga, se te falar essa pessoa, diga, eu estou orando por ela, para Jesus restaurar a vida dela, para Jesus restaurar a casa dela, para Jesus restaurar a família dela. Talvez alguém vai te dizer, tu acha que vale a pena mesmo? Não dê ouvido. Diga, eu não sei se vale a pena. Eu sei que eu sou igreja e o meu dever é orar por ela. O meu dever é estender a mão e ajudar. Em nome de Jesus. Passo próximo. E ele deu um como apóstolos, outro como profeta, outro como evangelistas e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Tudo isso é para quê? Para edificarmos o corpo de Cristo. A Bíblia fala que Jesus é o cabeça e que nós somos o corpo. Então, se nós fizermos partes deste corpo, nós temos que nos regir pelo cabeça, que é Jesus. E a vontade dele diz que é boa, perfeita e agradável. Então nós temos que fazer a nossa parte e obedecermos àquele que governa o corpo, que é Jesus. Irmão, cada um de nós é importante nesse corpo. Cada um de nós. Seja aquele que prega, seja aquele que canta, seja aquele que ministra a palavra, seja aquele que faz a dinâmica na célula, seja aquele que limpa na igreja. Todos somos corpo de Cristo. E cada um tem
a sua função nesse corpo. Se um de nós desistirmos, vai faltar algo. Vai faltar algo no corpo. Deus precisa, Jesus precisa de cada um de nós para que se cumpra a boa obra, para que se edifique o corpo de Cristo. Amém? Passo próximo. Mateus 16, foi o que eu li. Atos 20, cuidai, pois, de vós mesmo e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu, bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Essa função ele deu para quem? Para nós cuidar. Porque o preço ele pagou com o sangue dele, na cruz do Calvário. 1 Timóteo, para que, no caso de eu tardar, saibas que se deve proceder na casa de Deus, a qual é a igreja do Deus vivo, coluna e esteio da verdade. Hebreus 10, 25. Não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Aqui ele fala a importância de nós cuidarmos uns dos outros, cuidar para não se afastar da presença de Deus, irmão, porque o homem é falho. Então quando a gente vem para a igreja, quando nós vamos para a célula, nós não podemos ir por causa do homem. Nós temos que focar em Cristo. Porque se nós focar no homem, irmãos, as decepções, as falhas, algumas coisas vão tirar o nosso foco de Cristo. E vai fazer com que a nossa fé esmoreça, esfrie. Por quê? Porque o nosso foco deixou de ser Jesus e passou a ser um homem. E aí é muito fácil de nós cairmos. Então vigie, irmão, para você não focar no homem. Vigie para você não focar nas coisas materiais. Foque em Cristo. Foque no espiritual. Foque naquilo que o Senhor te chamou. E você vai ter sucesso. E você vai ganhar muitas almas para o Senhor. Amém? Passo o próximo. Até aqui. Esta era a pregação desta noite. A importância de nós virmos à igreja. Quando alguém falar para você assim: ah, mas Deus está em todos os lugares. As pessoas gostam de falar, né? Deus está em todos os lugares. Deus é o mesmo. Eles falam assim, né? Diga não. O meu Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É o Deus que salva, que cura, que liberta. E um dia voltará. Esse é o meu Deus. Irmão, não te deixe levar pelas pessoas. Não te deixe levar pelo homem. Olhe para Cristo, olhe para a palavra. Não te deixe levar pela igreja material, física. Não. Que você possa estar aqui por causa do espiritual. Por causa daquilo que o Senhor tem para a tua vida. Ele te chamou aqui. Então Ele tem grandes obras para fazer com você. Amém? Se coloque de pé. Quero orar por você nesta noite. O irmão vai colocar um louvor para nós. Aleluia. E nós vamos agradecer a Deus. Talvez